Fala galerinha, beleza? Mais uma aulinha sobre funções inorgânicas, agora a parte sobre óxidos. Como eu já falei para vocês, essa é uma das funções extremamente importante. Ela vai fazer um resumo lá de parte sobre ácidos e a parte sobre bases, beleza? Mas essa parte aqui, como eu já até citei com vocês, nós temos que rever essa parte depois lá na frente, uma das últimas aulas, aí, tanto de Química 1 quanto Química 2, agora não sei qual é Química A ou Química B, onde que eu vou falar para vocês sobre as questões ambientais. Lógico, vamos ter participações especiais aí em aulas com a biologia, com a física, tratando esses assuntos aqui sobre as questões ambientais, né? Então a gente vai falar sobre chuva ácida, que está diretamente conectado a essa aula, beleza? Chuva ácida, efeito estufa, um monte de coisa, interferência de pH, a parte de biologia, enfim, várias situações extremamente importantes, beleza? Então acompanha comigo aqui, ó. O que a gente vai trabalhar é a parte sobre os óxidos, que nós temos que evidenciar perfeitamente qual é a sua característica. Então, ó, óxidos é um conjunto de compostos binários, beleza? Aonde que você tem o oxigênio como sendo o elemento mais eletronegativo, beleza? Então, como a gente já viu anteriormente, ó, começa com H, é um ácido. Termina com OH, a estrutura é uma base. Não começa com H, não termina com OH e não é um composto binário agora, tendo oxigênio, é um sal. Se é um composto binário tendo oxigênio, pode ser um óxido ou um peróxido. Que daí a gente vai, nessa aula não tem a denominação, que na primeira aula de funções inorgânicas eu falei para vocês das 4 principais, ácidos, bases, sais e óxidos, só que o peróxido é uma subclassificação, vamos dizer assim, dos óxidos. Beleza? Então olha só, alguns importantes aqui, ó, já coloquei nessa tela aqui, ó. SO3 extremamente importante. Já coloca ali também o SO2, certo? Tanto o dióxido quanto o trióxido de enxofre, certo? O CO2 já citei várias vezes para vocês e o N2O5. Aqui eu posso até colocar assim, ó, o famoso NOx, né? Não é NOx de carga, tá? É óxidos derivados do nitrogênio. Todos esses caras aqui que eu acabei de citar para vocês agora, deixa até destacar melhor ainda, todos eles vão formar quem? A chuva ácida. Beleza? Em maior ou menor quantidade. Como a gente já viu uma questãozinha, lembra do Enem lá? Que a gente resolveu numa das aulas anteriores ali de ácidos, que forma a força do ácido, né? Qual a característica de um ácido ser mais forte, lembram? Então, essa é uma denominação extremamente importante. E esses aqui de baixo, né, principalmente esses dois, eles são de caráter o quê? Básico já, ó, que pertence à família 1 e à família 2 da tabela periódica. Esse Al2O3 aqui atrás, ele também é extremamente importante. Queria que vocês dessem uma ressalva aí no material de vocês, porque ele vai trabalhar com o alumínio. A obtenção do alumínio também já citei, certo? Que é a obtenção através da bauxita. Né, uma eletrólise, que nós vamos ver nas próximas aulas, tipos de reações, e uma delas é a decomposição do Al2O3, que é o óxido de alumínio, que é chamado de bauxita, um mineral muito importante, e pela eletrólise, por isso que eu já falei para vocês, é a utilização da corrente elétrica, então precisa de energia, então é um processo muito caro, por isso a importância da reciclagem, beleza? E a importância da reciclagem são duas. Uma, que você diminui os custos, ou seja, não está usando muito da energia, que é cara, certo? E ainda está reciclando, que é as questões ambientais. Né? Então, você está deixando de agredir o meio ambiente para reutilizar, né, ou reciclar aí o alumínio. Beleza? Então, são fatores extremamente importantes. E uma das questões do Enem, já anteriores aí, eles perguntaram isso, justamente isso. Utilizei-se de uma pilha de volts lá, de pilha normal, certo? Então, utilizei de uma pilha. Opa, então pilha gera energia. Então, essa energia está sendo usada para decompor o óxido de alumínio, que é a bauxita. Então, ele perguntava qual era o modelo semelhante. Eu vou resolver essa questão com vocês em uma das aulas aí que agora não sei, tá? Então, guarde bem isso. Para a produção de alumínio, vem da bauxita. Quem que é a bauxita? É esse óxido que está aqui na tela de vocês, o Al2O3. Então, destaquem bem ele aí, beleza? Então, essa seria a nossa primeira tela, né, extremamente importante. Agora,
Como eu já falei para vocês, o elemento ligado pode ser um ametal ou pode ser um metal, que foi as duas características que nós vimos ali, ó. Beleza? Então você tem essas possibilidades de obtenção desses óxidos. Só que como o oxigênio é o mais eletronegativo, certo? Então cuidado, existe o OF2 que não é óxido, é um fluoreto daí, porque o oxigênio ele vai ser o flúor o mais eletronegativo. E a definição é ser o oxigênio o mais eletronegativo. Então, como o flúor é o mais eletronegativo, consequentemente, você não vai ter essa denominação. Ele vai ser um fluoreto, beleza? Os óxidos moleculares, por isso que eles formam os ácidos, e os iônicos vão formar, na realidade, parte das bases, ou seja, um composto básico. Aqui eu trouxe a reação já, bem importante, ó. O CaO, que é um óxido básico, vai reagir com a água e vai formar o quê? A base, ó. Isso é importante. Que pode reagir com ácido e formar sal e água, porque uma base mais um ácido vai formar o sal mais a água, certo? E uma maneira de você caracterizar esse comportamento básico é esses óxidos serem formados por metais. Só que esses metais com uma carga, ou seja, um NOx, pequeno. Então já pode colocar aqui, ó, família 1 ou antiga família 1A e o grupo 2, a antiga 2A. Metais alcalinos terrosos. Então essa é uma característica bem importante, ok? Que a gente denomina de óxidos básicos. Agora, a reação com uma água, certo? Produz um ácido, ou seja, ele vai ter comportamento o quê? De óxido ácido. Então, o óxido ácido é aquele que, quando reage com água, forma um ácido, lembram? HXeOY. Por que eu coloco oxigênio? Porque o óxido tem que ter oxigênio. Então, ó, o SO3 que eu citei na primeira tela ali, ó, SO3 mais a água vai formar H2SO4, já citamos, certo? E como nós já estamos na estrutura de óxidos, eu tenho certeza absoluta que você fez aquela pesquisa que eu pedi, certo? Lembram? Oh. Certo? Então, ácido sulfúrico. Onde que a gente encontrou ácido sulfúrico? Isso, você escutou eu falando. Espero que você tenha estudado também. Em bateria de automóvel. Beleza? Chuva ácida agora. Beleza? Então, guarde bem isso. H2S na chuva, professor. Lógico, uma concentração pequena. Por isso que a chuva, depois quando a gente trabalhar com pH, eu vou comentar com vocês, a chuva já é ácida. Desde lá dos dinossauros, ela já tem um caráter levemente ácido. Só que com a ação do homem, o que aconteceu? Né? Queima de combustível fóssil ou outras reações que acontecem na atmosfera, essa chuva se tornou um pouco mais ácida, certo? Então, abaixo de 5,6, ela se tornou mais ácida, que é o que está hoje, ok? Agora, o SO3, que tem caráter ácido, pode reagir com uma base, fazendo a formação do sal mais a água. E para ser um óxido ácido, ele tem que ter um NOx alto, certo? Geralmente maior ou igual a 4. Beleza? Como é que a gente trabalha NOx? Ó, oxigênio é menos 2, porque ele é um óxido. Então, 3 vezes menos 2, tudo vai dar menos 6. Então, qual vai ser a carga do enxofre? Mais 6, ó. Então, ele é um NOx maior do que 4. E se é maior do que 4, só pode ter caráter o quê? Ácido. Os óxidos moleculares que não reagem com a água, nem com a base e nem com o ácido, eles são os mais importantes, que são denominados de óxidos neutros. O que é neutro? Neutro que não reage com a água, nem com a base, nem com um ácido. O famoso CNN2, ó. Lembra daquela TV norte-americana famosíssima? Ridículo também, pessoal. Vocês estão percebendo que vários macetinhos são extremamente ridículos, mas são importantes. CNN2. Aqui, né, a gente trabalha com o 2. CNN2. Ó. Beleza? Até meio gay, mas tudo bem, não tem problema. Tá? O importante é saber lembrar da prova e desses 3 óxidos aqui, ó. CNN2. Ó.
beleza? CNN2. Então eles não reagem, e cai de monte isso, beleza? Então não posso fazer nenhuma reação. Só que detalhe, tá, galera? Aí que vem o detalhe. O CO, ele é um óxido neutro, ele não reage, só que o CO mata, certo? Então quando você está, por exemplo, em lugares mais frios no Brasil, sul, por exemplo, né, ou em qualquer outra região fria do planeta, geralmente o pessoal às vezes tem umas ideias muito loucas, né? Porque né, lá na minha cidade, em São Bento do Sul, minha mãe colocava, quando era muito dia de frio, ela colocava uma panelinha, certo? Com álcool dentro e levava no banheiro. Tacava fogo para esquentar o banheiro, para a gente ter um banho mais delicioso, mais gostoso. Lavar bem esse corpinho aqui hoje, certo? Só que olha a ideia da minha velha louca lá, certo? Mamãe, você está louca? Você estava assistindo a minha aula? Você fumava naquela época, doida? Né? Então o que acontece? A queima do álcool libera monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, a biologia explica muito bem isso, se liga muito mais rapidamente do que o próprio oxigênio, a hemoglobina. Então, em vez de eu respirar oxigênio, eu estava respirando monóxido. Então, lógico, não aconteceu comigo porque eu estou aqui conversando com vocês, né? Mas pode matar. Existem várias né, situações onde que as pessoas são encontradas mortas no banho ou em garagens. Então, sempre que o lugar estiver fechado e tiver queima de alguma coisa, que queima é essa? Uma madeira, um álcool, uma gasolina, um combustível qualquer, certo? Carro funcionando. Longe disso. Ou abra uma janela, para que haja ventilação. Tudo bem? Se não tiver isso, a possibilidade de dar alguma cagadinha aí é eminente. Beleza? Então, o monóxido é um óxido muito perigoso, ele não tem cheiro, ele é inodoro, é incolor, e você vai sentir aquela sono... E pá! Morreu! Não é assim, tá? Demora um pouco aí, mas a pessoa fica desacordada e como né, pode ser que essa queima se prolongue por alguns minutos e esses alguns minutos podem ser fatais. Então, muito cuidado, beleza? Fica a dica para o seu Enem e para a sua vida. Olha que bonito, beleza? Então, mas professor, então ele fala que não reage com nada. Não, reage. Na atmosfera, ele reage com, por exemplo, meio de O2 e produz quem? O CO2. Porque se ele não fizesse essa reação, hoje nós não estaríamos aqui, né? Imagine quanto de monóxido é liberado para a atmosfera diariamente pela queima de combustíveis fósseis nos automóveis, caminhões, barcos, enfim, todo o combustível que é usado aí, certo? Então, ele se liga com oxigênio, mas ele não se liga com a água, não se liga no forma ácido, não forma nada. Ele só reage com oxigênio. Então, que fique bem claro isso, tá? Os óxidos, né, que podem ser anfóteros, que a gente chama, certo? Então, aqui existe óxido anfótero. Até eu posso colocar aqui para vocês, ó. Zeca, zinco, estanho, chumbo e alumínio. Esses são os 4 principais óxidos que a gente chama de anfóteros, que têm um duplo comportamento. Beleza? Então, eles podem ter caráter tanto básico quanto caráter ácido. Os duplos, eles são formados por esta estrutura de modo geral aqui, ó. Até posso colocar aqui, ó, M3O4, ó. Todos. Quem são alguns exemplos aqui, ó? Fe3O4, Pb3O4 e assim sucessivamente. Mn3O4 e aí vai. Porque ele é formado por 2 outros óxidos. Então, a composição desse óxido é a formação dele pelos 2 outros compostos, nesse caso, o óxido de ferro 2, que aqui você lembra que o ferro vale mais 2, e aqui o ferro vai valer mais 3. Lembram? Número de vogais e consoantes da palavra ferro. Legal? Agora, a nomenclatura, essa parte é uma parte mais importantezinha. Regra geral, é apenas dar o prefixo, né? Aqui é mono, certo? Di e assim por diante. O óxido, certo? E aqui só começa com di, tri e assim por diante. Não precisa colocar o mono. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui, ó, CO. Então, o certo seria monóxido de monocarbono. Mas não precisa colocar o mono. Quando é
só coloca carbono. Então, monóxido de carbono, dióxido de carbono e assim por diante, certo? Então, ó, monóxido de monocarbono eu coloquei, mas não precisa ter esse mono aqui não, só monóxido de carbono. Agora, quando for 2, aí sim. Então, vai ficar pentóxido de dinitrogênio, bem simples, trióxido de difósforo e monóxido de dihidrogênio, certo? Mais conhecido como água, ok? Agora, quando for metal, você dá, né, principalmente com os grupos fixos, certo? Que é o que mais a gente trabalha, é apenas óxido de o elemento. Então, aqui, ó, quando for variável, daí envolve a mesma, né, nomenclatura que nós já vimos lá das bases dos sais, né? Ferro tem 2 cargas, então você coloca ou em romano, ou terminação ico, ou terminação oso. Igual, não vai mudar nada, beleza? Olha aqui, ó. Primeiro, ó, Na2O é da família 1. Então, esse aqui é o grupo 1 ou a família 1A, certo? Então, apenas óxido de sódio. Pronto. Óxido de alumínio. Agora, o ferro, ó, é óxido de ferro 2, porque a carga dele vale mais 2, ou óxido ferroso, né? Oxigênio vale menos 2, então o ferro vai valer mais 2, certo? Aqui o oxigênio vale menos 2, então 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então aqui só pode ser mais 3, porque 2 vezes mais 3 vai dar mais 6. Mais 6 com menos 6, 0. Certo? E como a carga do ferro é 2 no primeiro aqui de cima, então oso para ele, porque é a menor carga. Agora, o outro vai ser óxido de ferro 3 ou férrico. Legal? Peróxidos, como eu já havia comentado com vocês. Essa é a diferença, tá, meus queridos? A diferença entre óxido e peróxido, bem importante isso, agora uma pausa aí bem rápida, é a carga do oxigênio. Ambos são binários, ambos. Só que a característica do óxido é ter uma carga de menos 2. O peróxido tem uma carga de menos 1. O principal, certo? É a água oxigenada. É o que mais cai. Quem que é a água oxigenada? O H2O2. É como se fosse uma água com oxigênio. Então, lembra da água? H2O. Tá aqui, ó. Opa, aqui, ó. Mais pra lá. Aqui, ó. H2O. Beleza? Só que agora eu vou ter que colocar mais oxigênio. Então, fica H2O2. Legal? Beleza, né? Então, guarde isso. Ela é um peróxido, não é um óxido. Joia? Agora, para ser um peróxido, a carga do oxigênio tem que valer menos 2. E principalmente é ligado aos alcalinos, que é o grupo 1 ou 1A, e os alcalinos terrosos, que é o grupo 2, 2A. Legal? Então tá aqui, ó, principalmente, o mais aqui, ó, o sódio é da família 1, vale mais 1. Então, 2 vezes mais 1 mais 2. Então, o oxigênio só pode ser quanto? Menos 1. Li mais 1, menos 1. Cálcio vale mais 2, ó. Então, qual vai ser a carga do oxigênio? Menos 1, porque 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com mais 2 sempre fecha zero. Mg é a mesma coisa, vale mais 2. Então, o oxigênio vale menos 1. E quando que o oxigênio vale menos 1? Quando ele é um peróxido. Certo? Só que o mais importante de todos é o H2O2, que é a água oxigenada, é um agente oxidante e bactericida. Certo? Aqui eu trouxe para vocês algumas questões, só para vocês terem uma ideia, né? São questões bem normais, estilo Enem, qualquer vestibular, eles gostam de colocar. Não é, né, muito cobrado isso numa questão efetiva de química, certo? Ela está contemplada, né? Por exemplo, eu vou usar a parte de funções inorgânicas para determinar soluções, para determinar estequiometria, para determinar, né, concentrações e assim por diante, solubilidade, termoquímica, cinética. Então, a química é muito mais ampla do que a gente ficar decorando o nome. Entenderam a lógica? Pelo menos eu, quando faço as minhas questões, lógico, quando é um bimestre lá que eu tenho que fazer a prova exclusivamente de funções inorgânicas, eu não vou cobrar estequiometria porque você não viu ainda. Você já viu estequiometria? Não viu ainda. Vai ver agora, daqui a pouco. Tá? Então, mas você precisa desse pré-requisito aí de funções inorgânicas para poder, por exemplo, eu quero fazer a reação entre o ácido nítrico. Opa, não como bolo claro, só pão sírio. H e 3. Então, HNO3. Pronto, fechou. Ácido nítrico, HNO3. Lembra da tabela? Tem que estudar. Fico meio puto aqui.
porque tem que estudar um pouquinho, tá? Não é a aula de professor X, professor Y que vai te salvar da vida não, hein? Certo? Eu tive ótimos professores no meu ensino médio, mas se eu não pegasse o meu material e estudasse, talvez eu não estaria aqui. Então, tem que ter os dois lados aí. Legal? Beleza? Então, olha lá, vamos àquilo que nos interessa, ó. A composição do ar é, em grande parte, devida à atividade vulcânica. Aquilo que eu falei, ó. Você, no vulcão, libera principalmente quem? O SO2, o SO3, certo? O CO2. Então, são óxidos ácidos. Com exceção do gás oxigênio produzido pela fotossíntese das plantas, algas e cianobactérias, todos os demais gases presentes na atmosfera foram originados do interior da Terra, exalados por erupções vulcânicas. Dentre os mais importantes temos o metano, o dióxido de carbono, ó, acabei, ó, tá vendo? Ó, nem leio a questão e eu já sei a característica. Por isso que é importante você ter essas anotações. O dióxido de enxofre, que está aqui, o gás sulfídrico, que é ácido sulfídrico, H2S, ó, terminação hídrico, só pode ser de ácido, sem oxigênio. E cloreto de hidrogênio, opa, cloreto, vem do Cl-, de hidrogênio, opa, H+, ó, ou seja, é uma maneira diferente de falar HCl, ácido clorídrico. Dos gases apresentados no texto, 2 deles são ácidos e outros 2 são gerados de ácidos. Os gases geradores de ácidos citados no texto são, ó, gases geradores de ácidos, ou seja, não são ácidos. Então, H2S não pode ser, HCl H2S não pode ser, H2S não pode ser e HCl não pode ser. Estão vendo? Cara, isso que é Enem. Isso que é resolver uma questão. Você não precisa ter todo o conhecimento. Olha o comando da questão. O professor Cornélio, o professor Baggio, a professora Cleusa, todos eles, de modo geral, Pedro, cara, Marcos, cara, tem muita gente, Chibata. Todos eles vão falar o seguinte, cara, nós temos que usar essa denominação. Existe um texto que você tem que ler, é obrigatório, a não ser que está desesperado por causa do tempo, mas tem um comando e aí tem os distratores, as alternativas. Esses distratores estão diretamente ligados ao comando e não pode aparecer nenhuma outra alternativa diferente do que está escrito no texto. Então ele falou sobre óxidos e falou sobre ácidos, certo? Só que ele quer os geradores de ácidos, não os ácidos. Então você já vai descartando quem é ácido, só fica aquilo que não é ácido. Pelas alternativas, você mata a questão. Olha que massa. O CO2, ao reagir com a água, vai formar quem? H2CO3, que é um ácido, certo? O SO2 mais a água vai produzir quem? O H2SO3. Opa, quem que é o nome desse ácido aí, ó? Sulfuroso. Porque o H2SO4, lá naquela tabela, não como bolo claro, só pão sírio, é o ácido sulfúrico. Um oxigênio a menos, o sulfuroso. Legal? Então, resposta, letra B. Outra questão. Representado pela fórmula química CO, o monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro, viu como falei? Proveniente da combustão incompleta, lá em termoquímica eu vou falar melhor sobre isso, de combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural. Se inalados em altas concentrações, pode matar. Nossa, professor, você leu essa questão antes? Pessoal, isso é conhecimento. Eu estudei, resolvi várias questões, eu fui na internet, eu pesquisei, fui em livros, eu li. Então, né, são situações que a gente escuta no cotidiano nosso. Né? Ah, a pessoa ela viu que morreu, mas morreu como? Ah, estava no banheiro tomando banho, estava na garagem. Tem relatos aí de amigos meus que conhecem parentes deles, que a pessoa foi lá no carro, né? Tava o carro antes, o carro depois, aquelas garagens pequenininhas, cabem 2 carros. Só que o carro da mulher estava atrás, ele tirou o carro da mulher, foi lá e deixou o carro da mulher. E você estava atrasado, deixou o carro da mulher ligado e a garagem fechada, certo? E o que acontece? Aquelas casas tudo pequenininha, o gás foi entrando para dentro da casa e a mulher estava dormindo e dormiu eternamente, morreu. É perigoso. A gente fala aqui, não é para incrementar aquilo, ó, que aula, não, é para você ter cuidado também em casa,
Legal? Agora, ó, pode matar por asfixia. Isso ocorre porque, ao ser inspirado, o monóxido de carbono é capaz de estabelecer ligações químicas altamente estáveis com a hemoglobina das hemácias, formando a carboxihemoglobina, HBC. O que as impossibilita de transportar oxigênio em todo o processo de respiração. Onde que foi tirado aí, ó. O óxido citado no texto anterior pode ser classificado como um óxido. Que óxido que ele falou? O CO. E aí, lembram? CNN2. O, que é o quê? Que é neutro. Então, resposta correta, letra C. Legal, né? Próxima questão. No esquema seguinte, que representa uma unidade de tratamento, já vimos isso na Química 2, certo? Uma das primeiras aulas lá. Tratamento de água. São apresentados os reagentes químicos usados e as principais etapas de separação. Então, olha só, naquela aula nós vimos alguma coisinha, certo? Eu falei para vocês sobre o sistema de separação, mostrei algumas características das substâncias, agora a gente vê de novo. Cara, estuda estação de tratamento de água, ETA. Já citei lá, estou citando aqui. Extremamente importante, porque nós usamos substâncias aqui, ó, a KO. Quem que é a CAO? É o CaO. 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 Aqui, ó, o sulfato de alumínio agora, ó. Sulfato. Vem do ácido sulfúrico, H2SO4. Mas eu quero um sulfato, então é um sal. Então, tiro o H e coloco o -2. Certo? Lá na aula, eu só joguei a fórmula, porque eu não poderia explicar. É uma das primeiras aulas. Certo? Toda química, ela tem uma sequência, tá, galera? Então, não fique desesperado. Ah, o professor em ETA já falou em sulfato de alumínio. Quem que é sulfato de alumínio? Então, calma. Por isso que eu não expliquei muita coisa naquela aula. Agora que eu tenho condições de estabelecer as moléculas, a gente resolve. Certo? Ó, você vai colocar o alumínio. Qual que é a carga do alumínio? Mais 3. Só que mais 3 com -2 não é igual a 0. Então, se cruza os valores, ó. Al2... SO4, 3. Agora, volta na aula de tabela periódica, de estação de tratamento e vê se não é a mesma fórmula. Ela clareia agora, beleza? Então, ó, cal é óxido de cálcio, beleza? Aí tem o cloro e assim por diante. Agora, tá aqui todo o processo, ó, represa, né? Aqui nós temos a floculação, aqui a decantação, aqui a filtração, a adição de novo, ó, cloro, cal e flúor. O flúor, vocês lembram que é pudente, e o cloro é bactericida, reservatório e distribuição. Legal? É correto afirmar que o produto da interação da cal, CaO, com a água, ó, então a CaO com a água, aí o aluno às vezes fica meio cabreiro, né? Bom, CnN2OOO, você já sabe, é neutro. Zeca, zinco, estanho, chumbo e alumínio, não falei cálcio. Então é óxido o quê? Anfótero. M3O4 é o duplo. Então, eu só estou meio em dúvida se ele é básico ou se ele é ácido, certo? Só que os ácidos vocês conhecem, não como bolo claro, só pão sírio. Está escrito cálcio? Não tá. Então, se ele não é ácido, ele não é neutro, ele não é anfótero e ele não é duplo, certo? Consequentemente, sobrou o quê? Básico. Entenderam a lógica? Vou repetir. É CaO, é o cálcio, beleza? Para ser anfótero, tem que ser o Zeca, zinco, estanho, chumbo e alumínio. Para ser duplo, tem que ter M3O4, não é o nosso caso. Para ser neutro, tem que ser CnN2O, O, certo? Então, sobrou ou ácido ou básico. Só que o ácido tem a frase, não como bolo claro, só pão sírio. Não entra nessa, né, frase o cálcio. Então, não é ácido, só pode ser o quê? Básico. Agora, pega esse CaO e reage com ele com a água e vê se você consegue formar uma base que você já viu lá na aula de base. Vem comigo aqui, ó. CaO mais H2O. Será que isso aqui forma base? Como é que é uma base? É OH que vale -1. Com o cálcio que vale mais 2. Mais 2 com -1 não é igual a 0. CaOH2. Conhece essa base? Lembra que nós colocamos isso na aula de bases? Sim, professor. Então tem caráter básico? Tem caráter básico. Então não pode ser ácido, não pode ser ácido.
certo? Agora, a etapa 2 é isso que nós estamos mostrando, certo? Agora, o que está dizendo as etapas, né, o processo que reage com a água, certo? Agora, o processo 2, o que é o processo 2 que eu tenho que ver aqui, ó? Tá aqui, ó. É a decantação, não cristalização, certo? E o processo 3, tá aqui, ó. O que eu falei para vocês? Que é a filtração. Então, a resposta correta, letra A. Extremamente importante isso, meus queridos. Beleza? Então, dê uma estudada agora. A gente terminou toda a parte sobre funções inorgânicas, desde ácido até óxidos e peróxidos. Acabou, professor? Não. Porque essas funções eu vou estar falando para vocês agora, a partir de agora ou em outras aulas, sempre. Porque é a base de tudo, né? Eu preciso de certas moléculas, lógico, tem a química orgânica, é outro papo, mas essas seriam as nossas principais evidências das funções inorgânicas. Legal? Beleza? Na sequência, mais um grande tópico aí, importante para enriquecer mais o conhecimento de vocês e vocês realizarem uma ótima prova. Uma ótima não, uma excelente prova. Beleza? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.